Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Aqui quem vos fala é o professor Daniel Gama, professor de vocês também de Cidadania, Moral e Ética. Eu espero que vocês estejam bem, me desculpem qualquer barulho, porque realmente por aqui ou é obra que geralmente está funcionando, ou é banda ensaiando aqui pertinho e assim sucessivamente, né? Gente, vocês sabem que nós estamos finalizando o nosso primeiro assunto, né? Mas apenas para fazer vocês se habituarem, se situarem, na verdade, hoje nós vamos estudar a segunda folha daquela primeira apostila que eu dei para vocês, sobre a história da educação. Tá, gente? Então, assim, no primeiro momento a gente viu que essa história da educação, ela era uma história de luta de classe, né? Onde pertenceu primeiramente às famílias ricas, né? Não sei se vocês lembram que eu falei isso nas primeiras aulas, nas primeiras videoaulas, e o próprio texto ele vai apontando isso aí para vocês, né? Então, essa nossa segunda aula ela vai chegar já mais para o Brasil e dizer como esse processo ocorreu no Brasil. Gente, uma coisa que eu quero bem que vocês não deixem de fazer as atividades de vocês, tá bom? Essas atividades vão ser de suma importância para ajudar na avaliação de vocês, tá bom? Então, sendo assim, vamos aos conteúdos. Avançando. Gente, continuação da aula anterior, de exterior, né? História da educação. Gente, os grupos excluídos no processo educacional no Brasil. Quem foram esses grupos? A principal característica do ensino inicialmente era a restrição do conhecimento, principalmente a mulheres, negros e indígenas. Na verdade, cada um desses grupos, quem restringiu, quem não deu esses direitos, na verdade, sabia por quê, né? Tipo, muito provável os indígenas, porque senão os indígenas iriam passar a até conquistar o que, por exemplo, era dito terras deles que foram doadas pelo governo naquela época. Negros porque negros viviam escravizados, né? Então, sempre naquele tempo havia-se assim uma rejeição que o negro, de certa forma, pudesse estudar, porque se ele pudesse estudar, um dia ele poderia fugir da condição de negro, né? Ele ia viver como um cidadão que está tudo limpo com ele, né? Então, a gente vai pensar da seguinte forma. Então, essas principais características, né, que se desenvolveu nesse ensino inicial foi a exclusão. E aí o texto destaca muito bem as mulheres, negros e indígenas. Texto muito bom, por sinal, gente. A visão que se tinha da mulher antes do acesso à educação. Isso é muito importante, mulherada. Primeiro, para vocês poderem compreender como, de certa forma, o mundo, né, os via, né? E o quanto que ainda hoje tem gente que ainda vê a mulher nessa condição, em pleno século XXI. Então, o slide diz da seguinte forma. Segundo os padrões daquela época, o papel da mulher deveria ser limitada, né? Ela deveria ser limitada. Então, ela poderia até limitar, mas tipo assim, a gente vai pensar assim, se o acesso, né? A visão que se tinha dessa mulher é que ela só tinha que ser dona de casa, também cuidar dos filhos e deveria extrema obediência ao marido. Tá? Essa era a visão da sociedade, né? Vamos colocar aí até basicamente os anos 2000, né? Da sociedade brasileira. Então,
O homem, ele já tinha aquele papel pré-definido na sociedade, que é aquele cara que tem que sair para trabalhar, que é aquele cara que tem que dar conta de botar para dentro de casa, tanto para sustentar a esposa quanto os filhos, né? Tudo já tinha a sua definição muito bem colocada, né? Estruturada, desde o cristianismo lá na Idade Média. E aí a gente vai pensar também que essas mulheres, né? Essas mulheres, a partir do momento em que elas são inseridas no mercado de trabalho, isso de alguma forma assusta muito dos homens, né? Que vê nessa proximidade da mulher com o mercado de trabalho uma ameaça com relação ao trabalho dele. Porque assim, uma das coisas que a gente tem que pensar é que eu admiro muitas mulheres por vários fatores, mas uma das coisas é a capacidade dela fazer várias coisas ao mesmo tempo e com perfeição, né? Tanto falando isso nitidamente aqui para vocês, tanto é que hoje em dia, para a construção civil, as mulheres estão sendo contratadas para trabalhar, né? Ou seja, a mulher chegou a um nível de percepção, a um nível de igualdade muito bom, mas ainda não é o suficiente, né? Nós vamos chegar ainda para mais à frente para dizer. Agora, vamos pensar bem nisso aí, olha, cuidar da casa, cuidar dos filhos e obediência extrema ao marido. É aquela visão que eu, pelo menos, eu acho que em casa eu cheguei a ver, quando meu avô brigava. Então, a gente fala isso, porque meu avô brigava, mas eu digo assim, porque minha avó queria trabalhar. Não, você não pode trabalhar, você tem que ficar só em casa. Ela disse, não, eu quero trabalhar sim, né? Então, a função da mulher não é só isso não, tá, gente? Mas não é mesmo. E fazer filho também, cuidar, é dever do pai também, né? Então vamos avançar aqui. Gente, é muito importante que vocês vejam aqui a visão das escolas antes e depois do acesso da mulher à educação. As escolas daquele período, assim diz o slide, ao longo do tempo, com o avanço do movimento feminista, foi mudando de opinião, mas ainda mantendo restrições às mulheres. E aí se cria a escolas separadas entre gêneros. Tipo, a escola era a mesma, mas o acesso e um gostamento que você... Se a gente for pensar, né, nessa mudança de opinião, que se a escola, né, que é formadora de opinião, também ela tinha essa noção que a mulher ela não tinha muito que estudar, né? Que ela tinha mesmo ali que ficar em casa. A escola entendia isso. Então, quando até uma mulher chegava para se estudar naquele período lá, vamos pensar do século XIX para trás, né? Que é quando quebram-se essas amarras, né? Que impediam, né? No caso do avanço da mulher. E aí, eu vou ler mais uma vez aqui esse slide, que é para poder só clarear aqui, olha. As escolas daquele período, ao longo do tempo, com o avanço do movimento feminista, mudando de opinião, mas ainda mantendo restrições às mulheres. Então, essa restrição às mulheres, ela se deu de que forma? A gente vai ter que decifrar isso. Na construção de escolas, né, que eu falei, que é separadas de gêneros, tá? E a visão do feminismo sobre as lutas das mulheres. Gente, a visão é clara. O feminismo luta por igualdade de direitos, acesso ao mercado de trabalho, ganhos de salários igual aos homens,
Também nós temos que pensar, além da luta de igualdade de direitos, o acesso ao mercado de trabalho, os ganhos de salários iguais aos dos homens e as políticas públicas de proteção. Principalmente, gente, políticas públicas de proteção. São o que as nossas mulheres precisam para que elas possam ir e vir, que elas não corram risco, né, de serem assediadas na rua, que elas não corram risco de encontrar um homem que não sabe, de repente, dividir espaço, né, porque, de fato, é isso que ocorre na atualidade. Então, o feminismo, na sua origem mesmo, ele luta por isso, é a igualdade de direitos, tá? Não é que a mulher vai querer ser melhor que o homem, não. Entre os dois seres não há nenhum superior ao outro, certo? Só em algumas crenças que tem gente que ainda apoia, mas aí é cada um, né? Então, a gente vai pensar também assim, o acesso ao mercado de trabalho. Se nós formos olhar por pesquisas, quantas mulheres não têm acesso ao mercado de trabalho? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, tem filho? Tenho 3. Nossa, já tem 3. Não vou dar chance para essa mulher, porque daqui a pouco ela arruma o 4º filho e eu não tenho como financiar os 4. Aí foi que ele pegou, né, o homem em si, parece assim que ele recobra a consciência, né? E aí ele diz, não, eu também preciso lutar pelos direitos das mulheres. Eu, enquanto homem, eu faço isso. Porque eu digo, eu faço parte de uma raça que muito prejudicou as mulheres, né, ao longo da história. Tanto que a gente está vendo aí, certo? E essas políticas públicas, gente, essas políticas públicas são que justamente garantem direitos, tá? Que sejam garantidos direitos e deveres, né, para todos, mas em especial a você, tá? A você que realmente acredita numa sociedade mais justa, a você que realmente tá aí, você mulher, menina, né, que tá aí lutando por igualdade, por inserção da mulher no mercado de trabalho, pelos ganhos salariais iguais aos dos homens e as políticas públicas que sempre tem que ter, porque, meu Deus. Sendo assim, gente, nós vamos dar uma avançada, certo? E no nosso último slide diz o seguinte: luta das mulheres na atualidade. Gente, vamos pensar nisso com carinho, principalmente nós homens. Olha aí as lutas que as mulheres ainda precisam hoje, em pleno século XXI. Aceitação, tá? Muitos de nós não respeitamos a mulher em sua ampla aceitação, né? Ainda há muitas mulheres que precisam disso, né? Tanto pelas autoridades quanto pela sociedade, né? Da aceitação. O respeito é uma das lutas das mulheres também no cotidiano de hoje. A compreensão, né, gente, que às vezes a mulher ela é muito diferente do homem, muitas vezes ela é mal interpretada. Saibam vocês, por exemplo, que foi a autora Nice, foi a primeira pedagoga do Brasil. E aí a gente vai pensar que essa mulher, ela trouxe uma grande contribuição. Ela era feminista, escritora, né? Então, ela deu uma grande contribuição para a individualidade, para o encorajamento, o empoderamento da mulher, em especial a mulher negra. Certo? Então, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Não esqueçam de fazer os exercícios, por favor. Qualquer dúvida, gente, me procurem. Desculpem qualquer barulho, o professor está super cansado, porque tem sido bem puxado, mas a gente está aqui e a gente vai chegar até o final com isso, tá bom? Podem contar comigo para o que vocês precisarem. Um abraço, fiquem com Deus e, na dúvida, por favor, estou no grupo, tá bom?
faça as atividades baseadas no slide e nos textos, certo? Um abraço e fui!